Bem-vindos ao canal Projeto Paleolítica, onde exploramos os enigmas e maravilhas que permeiam a história da humanidade. Hoje, adentramos os corredores sombrios da demonologia com uma abordagem única, o índice alfabético da demonologia. Nesta jornada fascinante, vamos mergulhar nos abismos da imaginação humana, explorando os principais demônios que assombraram diferentes culturas ao longo dos séculos. Das tarótias a Bulon, passando por figuras lendárias como Lilith, Belfegor e Mefistófeles, cada letra do alfabeto nos conduzirá a uma nova criatura das trevas, revelando suas origens, características e papel nas mitologias e tradições de diversas sociedades ao redor do mundo. Preparem-se para uma imersão profunda na rica e complexa tapeçaria da demonologia, enquanto desvendamos os mistérios por trás dessas entidades que desafiaram e fascinaram a humanidade ao longo da história. Primeiro demônio na ordem alfabética. Aba. Demônio fêmeo, de beleza irresistível, com capacidade de poder se apresentar como mulher e seduzir quem bem desejasse. Contudo, curiosamente, era incapaz de presenciar derramamento de sangue. Segundo demônio na ordem alfabética. Amon. Um dos 3 demônios a serviço de Satanaquia e comandante da primeira legião do inferno. É a suprema divindade dos egípcios. Demônio que se apresenta com cabeça de lobo, cauda de serpente, sempre remetindo fogo. Terceiro demônio na ordem alfabética. Aarão. Comandava legiões de demônios, sendo adepto da magia negra, considerando Aron, filho de Boli, ou Arão, filho do diabo. Feiticeiro bizantino, possuidor da chave de Salomão, construtor do Templo de Salomão. Não confundir com Arão, irmão do primogênito de Moisés, primeiro sumo sacerdote dos hebreus, que permitiu, na ausência de Moisés, que os hebreus sacrificassem ao bezerro de ouro e morreu na montanha de Hor, antes de entrar na terra da promissão. Quarto demônio na ordem alfabética. Abaddon. Também conhecido por Apolion, significando o destruidor. E o nome dado ao anjo do abismo ou da morte ou do inferno, no Apocalipse, por São João, sendo identificado como o anjo exterminador, no versículo 10-23, capítulo 12 do livro do Êxodo. Mencionado também, no primeiro capítulo do livro da Revelação, com o chefe dos demônios e gafanhotos, o soberano do poço sem fundo de Judas, 6, e o rei dos demônios no livro do Êxodo, assim está escrito. Porque o Senhor passará ferindo os egípcios e quando ele vir este sangue sobre a verga das vossas portas, e sobre as 2 ombreiras, passará a porta da vossa casa e não deixará entrar nela o anjo exterminador a ferir-vos. Quinto demônio na ordem alfabética. Abassai. Gêmeo maléfico ou diabrete, na língua tupi entre as tribos negras ocidentais, nos territórios da antiga África francesa, era tido como o deus que povoou o mundo. Na antologia negra, de Blaise Pendars, consta que Abassi, sentado em seu trono, fez todas as coisas, superiores e inferiores, no mundo inteiro. Todos os homens habitavam o céu, não havendo homens na terra. A pedido de Altair, entidade divina das tribos negras da antiga África Ocidental francesa, fez com que os homens passassem a habitar a terra. Sexto demônio na ordem alfabética. Abigor. Demônio que comandava 60 legiões infernais, em seu cavalo com asas, tinha a capacidade de prever o futuro, além de ser conhecedor de todos os segredos da arte de guerrear. Carregava sempre consigo uma lança, estandarte ou cetro. Sétimo demônio na ordem alfabética. Abraxas. Demônio que era representado com uma cabeça de galo, grande barriga e rabo cheio de nós. Sempre carregava consigo um chicote e um escudo. Usado também, como termo místico, muito em voga entre os gnósticos. Na numeração grega, suas 7 letras, abraxas ou abracax, denotam o número 365 e, supostamente, a soma total dos espíritos que emanam de Deus. Para os ocultistas, a palavra tinha poderes mágicos e, gravada em pedras, poderia ser usada como amuleto ou talismã, para dar sorte. Daí a origem da palavra mágica abracadabra, que protege as pessoas do mal, de doenças, da morte e abre todas as portas. Essa curiosa palavra foi usada, pela primeira vez, no século XI d.C., não entendi bem esta data no escrito, por Quintus Serenus Sammonius, sábio responsável pela saúde do imperador romano, sendo sua origem desconhecida. No ano 208, foi mencionada em certo poema, quando o imperador Severus esteve na Grã-Bretanha,
como cura certa contra a febre terçã, que é aquela que se repete com 3 dias de intervalo. Aparece no denominado o triângulo mágico, que tem conexão com outros conceitos do ocultismo, inclusive no simbolismo do tarot, e para ter melhor resultado deve ser escrita na forma de um triângulo, sendo colocada em volta do pescoço. 8º demônio na ordem alfabética. Abramelech. Tido como presidente do Alto Conselho dos Diabos, grande chanceler do inferno e superintendente do guarda-roupa do diabo. Foi sempre representado na forma de uma mula, com torso humano e rabo de pavão. 9º demônio na ordem alfabética. Agatodemon. Termo grego designado demônio beneficente, que acompanha as pessoas por toda a vida. Segundo diz a lenda, Sócrates, o grande filósofo grego, 468-400 AC, tinha um demônio semelhante, que o acompanhava sempre. 10º demônio na ordem alfabética. Agauris. Grão-duque da parte ocidental do inferno, comandante de 31 legiões de demônios, ensinando línguas, fazendo com que os espíritos terrestres dancem e distraiam seus inimigos, sendo ainda considerado primeiro-ministro de Lúcifer. Costuma aparecer como nobre senhor, trazendo um gavião no punho, vestindo túnica, montado a cavalo, levando consigo um crocodilo. 11º demônio na ordem alfabética. Ahriman. Igual ao espírito do mal, irmão gêmeo de Hormuz, espírito do bem, no zoroastrismo. 12º demônio na ordem alfabética. Aligar. Um dos 3 demônios à disposição de Flerete, o tenente-general das legiões do inferno. Tem o poder de concluir as coisas que se desejavam e pode fazer cair granizo. Comanda os demônios Abigar, Batim e Tursan. 13º demônio na ordem alfabética. Aligenu. Espírito do mal, espírito diabólico. 14º demônio na ordem alfabética. Alatou. Esposa de Nergal, demônio-chefe da polícia do inferno, encarregado da denominada corte infernal. Nergal era espião honorário de Beuzebu. Na religião sumeriano-jacadiana, designava demônio do mal, da morte. É descendente serviçal de Erechigal, senhora do grande lugar, rainha do mundo dos mortos nos textos sumerianos, ela reina no seu palácio, sempre guardando a fonte da vida. Seu nome familiar é Namari na religião assírio, de babilônica Alatou é a deusa do submundo, consorte de Bel e, posteriormente, de Nergal. 15º demônio na ordem alfabética. Aliocer. Grão-duque do inferno, comandante poderoso de 36 legiões infernais, possuindo cabeça de leão, com chifres e olhos flamejantes, sendo que seu enorme cavalo possui patas de dragão. 16º demônio na ordem alfabética. Alu. Demônio da Mesopotâmia, com feições de cachorro, preferindo o silêncio e a escuridão. Foi escrito e pintado, por alguns artistas, apresentando-se sem pernas, ouvido e boca. 17º demônio na ordem alfabética. Aluga ou Alugua. Demônio fêmeo, que era ao mesmo tempo súcubo e vampiro, acostumado a levar os homens à exaustão e depois ao suicídio. 18º demônio na ordem alfabética. Aman. Um dos demônios que costumava possuir Madre Joana dos Anjos. Foi um dos primeiros demônios que ela mandou expulsar. Nada a ver com a figura bíblica, Velho Testamento, personagem que foi primeiro ministro de Assuero de Nerses, rei da Pérsia, que planejou o extermínio dos judeus no país, no que foi impedido por Mardoqueu e sua sobrinha Esther, concubina do rei. Esse fato é considerado lendário para justificar a instituição da festa judaica intitulada Purim, celebrada nos dias 14 e 15 do mês de Adar, correspondente a fevereiro de março do calendário. 19º demônio na ordem alfabética. Amani. Segundo o livro de Enoque, espécie de apocalipse dos primeiros tempos do cristianismo, não admitido nos cânones dos livros sagrados, era um dos chefes dos 200 anjos que se rebelaram contra Deus e que prometeu recrutar vassalos em Samiasa. 20º demônio na ordem alfabética. Amaducias. Grão-duque do inferno, comandava 30 legiões e possuía a cabeça de unicórnio, aparecendo muitas vezes com forma humana, costumava dar concertos invisíveis, fazendo com que as árvores balançassem ao som de sua voz. 21º demônio na ordem alfabética. András. Também Marquês do Inferno,
demônio com cabeça de coruja, com o corpo nu de um anjo alado, cavalgando sempre um lobo e brandindo sua espada. Couto Magalhães classifica-o com o Deus que protege os animais do campo contra o abuso da caça. Sua figura é a de um veado branco, com olhos de fogo. Barbosa Rodrigues diz que no Amazonas, quando o Anhangá aparece no homem, é sempre sob a forma de um veado, cor vermelha, cruz na testa, olhar de fogo e chifres cobertos de pelo. Os tupinólogos Teodoro Sampaio e Testavim traduziram o termo por alma, espírito maligno, diabo, alma de finados. 22º demônio na ordem alfabética. Aspir. Principal inimigo do Deus Sol no Egito Antigo, sendo considerado o próprio demônio, a serpente da noite. Nenhuma relação teria com as personagens do Diálogo de Oratoribus. Diálogo dos Oradores, atribuído a Tácito, notável historiador latino que viveu entre 56 e 120 DC. 23º demônio na ordem alfabética. Asmodeu. Segundo o dicionário bíblico, é o demônio que assediava Sara, filha de Raquel, tendo matado seus 7 primeiros maridos no próprio dia do casamento, até que veio a ser subjugado pelo anjo Rafael, Tobias 3,8, 6,14, 8,2. Considerado o demônio bíblico da ira e da luxúria. Do hebreu Asmodai ou Ashenedai, é o demônio-chefe de Shetim, uma classe dos demônios com garras de galo. Na demonologia judaica, considerado o espírito do mal, sendo que seu berço é o Avesta, o livro sagrado da religião de Zoroastro, profeta persa, fundador do zoroastrismo, apelido dado pelo filósofo Nietzsche como Zaratustra. O zoroastrismo ou zoroastrismo tem como principal característica o dualismo, o princípio do bem e do mal. Conta a história que o anjo Rafael capturou Asmodeu e perdeu-o no deserto egípcio, permitindo assim que Sara se casasse com Tobias, que veio a ficar cego e posteriormente foi curado por seu filho, graças à interferência do anjo Rafael. Na demonologia, é o superintendente das casas de jogos na corte infernal. Costuma ser representado com 3 cabeças diferentes, sendo uma de touro, outra de homem com hálito de fogo e a terceira de carneiro. Dizem ter ele destronado Salomão, que acabou por vencê-lo, obrigando-o a construir um templo. 24º demônio na ordem alfabética. Astaro. Grão-duque importante e poderoso na região oeste do inferno, casado com Astarteia, tida como a deusa fenícia da lua. Quando novas leis são propostas, costuma emitir sua opinião. É sempre representado com um anjo nu, coroado, montando um dragão, segurando em sua mão esquerda uma serpente. É também o tesoureiro do inferno, exalando profundo mau cheiro, verdadeiramente insuportável. Astarteia, tida como sua esposa, é considerada a divindade dos povos semíticos, a deusa do céu, sendo a protetora de várias cidades e muitas vezes honrada com sacrifícios humanos. 25º demônio na ordem alfabética. Asura. Classe de deuses soberanos na mitologia védica, que acabaram sendo considerados demônios. Inimigos dos Divais, divindades que representavam o bem nas regiões da Índia, serima todos os seres divinos. 26º demônio na ordem alfabética. Aiperos. Príncipe infernal, comandante de 356 legiões, sendo representado como um abutre dotado de capacidade de prever o futuro. 27º demônio na ordem alfabética. Aifos. Um dos 3 demônios obedientes aos desejos de Náberos, marechal de campo do inferno. 28º demônio na ordem alfabética. Azazel. Demônio de origem hebraica. O Levítico menciona-o como o bode expiatório, enviado ao deserto. Deitando sorte sobre os 2 bodes, para ver qual deles será imolado ao Senhor, e qual será o bode emissário. E para espiar o santuário das impurezas dos filhos de Israel, das suas prevaricações contra a lei, e de todos os seus pecados. L 6,8, 34. De acordo com o livro de Enoque, é um dos 200 anjos que se rebelaram contra Deus. Nos escritos apocalípticos é o poder do mal cósmico, identificado pelos impulsos dos homens maus e da morte. Eles teriam vindo à Terra, para esposar os humanos e criar uma raça de gigantes. O livro das Revelações, de Abraão, descreve-o como uma criatura impura e com asas. É identificado como a serpente que tentou Eva e que poderia ser o pai de Caim.
No século II os búlgaros bogomilianos concordavam que Satanael teria seduzido Eva e que ele, não Adão, era o pai de Caim. A maioria dos bogomilianos foi queimada viva pelo imperador bizantino Alexis. Os Atos dos Apóstolos falam, ainda, em outros 3 demônios, a saber, Hirit, divindade maléfica do sexo feminino, desencadeador de tempestades, espécie de fantasma noctívago, que os babilônios chamavam de Lilitu. Antiga tradição popular judaica afirma que Lilith teria sido a primeira mulher de Adão, Bergar, cujo sentido é o de maligno e comparado, por São Paulo, como anticristo, e Asmodeu, conforme já esclarecido, aparece no livro de Tobias como o assassino dos maridos de Sara. 29º demônio na ordem alfabética. Asidahaka. Demônio na religião de Zoroastro, que tomou a forma de serpente, possuidora de 3 presas. 30º demônio na ordem alfabética. Baal. Na demonologia, é representado como o grão-duque do inferno, chefe dos exércitos, comandante direto de legiões de demônios. Representado com 3 cabeças, sendo uma de gato, outra de homem e a terceira de um sapo. Seu corpo, bastante forte, termina em pernas de aranha, podendo se tornar invisível. Entretanto, através da história, Baal teve outras designações, sendo considerado a divindade suprema dos fenícios e dos cartagineses, para quem eram sacrificadas crianças a fim de garantir fartas colheitas, bem como a segurança contra os inimigos. Servia ainda para designar muitas deidades. É também o deus semítico da fertilidade, cuja adoração era associada à grosseria sexual. Aparece na Bíblia, com diferentes predicados. Baal, Senhor da Aliança, Baal, Zebul e o Baal das Moscas, que aparece na Vulgata, versão latina da Bíblia, revista por São Jerônimo, com sentido pejorativo. Entre os sumérios e babilônicos, assume a forma de Bel-Mardux. Os Baalim eram protetores dos oráculos, templos, e sendo certo que alguns reis de Israel incentivaram seu culto, o que motivou a reação dos profetas. É uma palavra hebraica que significa senhor, marido, dono, sendo certo que nos primeiros tempos usavam o termo Baal para o verdadeiro Deus. 31º demônio na ordem alfabética. Baal-Zebu ou Beuzebu. O príncipe dos diabos. É usado no Novo Testamento, para identificar Satã. Na demonologia, ele é o primeiro-ministro dos espíritos malignos, o senhor das moscas, manda moscas arruinarem a colheita e o povo de Canaã prestava-lhe homenagem na forma de uma mosca. Figura aterrorizante, enorme, preto, inchado, chifrudo, cercado de fogos e com asas de morcego. Milton, no Paraíso Perdido, descreve-o como um rei autoritário, cuja face irradia sabedoria. 32º demônio na ordem alfabética. Baal-Berit. Demônio de segunda ordem, senhor dos casamentos, secretário, chefe e arquivista do inferno. O demonologista Ivier representa-o como um pontífice sentado entre os príncipes do inferno. 33º demônio na ordem alfabética. Baal. Primeiro rei do inferno, comandante de 60 legiões, possuidor de 3 cabeças, sendo uma com a figura de um gato, a outra de um sapo e a terceira de um homem. 34º demônio na ordem alfabética. Balaão. Um dos demônios maus que se apossou da Madre Joana dos Anjos. A paixão de Balaão era a mais perigosa de todas. Identificado como um demônio de 3 cabeças, cavalgando um urso e carregando um falcão em suas mãos. Uma das cabeças era semelhante à de um touro, a outra igual à de um homem e a terceira de um carneiro. No Velho Testamento, aparece o nome de Balaão, profeta, vidente e adivinho, originário da cidade mesopotâmica de Petor. Diz a lenda bíblica que, convocada por Balac, filho de Sefor, rei de Moabo, a ir ao encontro dos israelitas para amaldiçoá-los, pôs-se a caminho, montado numa burra, quando lhe surgiu um anjo, com uma espada nua. O animal parou, recusando-se a andar. A burra, dotada com o dom da palavra, condenou a sua crueldade. Deus, então, abriu os olhos de Balaão, que viu o anjo e assim, em vez de amaldiçoar os israelenses, abençoou-os. 35º demônio na ordem alfabética. Barão. Demônio criado sob as instruções do barão Gilles de Rais, de 1404 a 1440.
Este, morto pela Inquisição após um processo que ainda gera controvérsias, foi acusado de sacrificar mãos e corações de criancinhas para obter o segredo da pedra filosofal, ou seja, descobrir a maneira de transformar metais em ouro. 36º demônio na ordem alfabética. Barbatos. Um dos 3 demônios a serviço de Eleurete, tenente-general das forças do inferno. 38º demônio na ordem alfabética. Batsa e Racha. Demônio turco invocado para produzir bom tempo ou chuva. 39º demônio na ordem alfabética. Bechar. Demônio que pode ser invocado por satanistas, usando a expressão ou vem Bechar e vem Bechar. Sua invocação deve ser feita às quintas-feiras, chamando-o 3 ou 4 vezes no centro de um círculo, exigindo ele, com pagamento pela sua presença e seus serviços, tão somente uma noz. 40º demônio na ordem alfabética. Belfegor. O demônio das descobertas, seduzindo os homens com a distribuição de riquezas. Algumas vezes aparece com uma mulher jovem e sedutora. Alguns rabinos dizem que ele está sentado numa cadeira. 41º demônio na ordem alfabética. Belial. Do hebraico Belarar, que quer dizer o inútil, sem valor. Sinônimo de Satã e também de Belzebu, com designativo do chefe dos demônios. No Novo Testamento, aparece uma vez, segunda Epístola aos Coríntios, 6:15. O mais imoral de todos os diabos. No Livro das Revelações, e cognominado a Besta. Num dos pergaminhos encontrados no Mar Morto, aparece com o chefe das forças do mal. Sua intenção é fazer proliferar a perversidade e a culpa. Alguns o identificam com o Anticristo. No primeiro século depois de Cristo foi considerado o anjo da desordem que governa o mundo. É o demônio da pederastia e cultiva a sodomia. Algumas vezes é representado numa carruagem de fogo. Há um trabalho alemão da Idade Média, exclusivamente a seu respeito, denominado Das Buch Belial. Segundo ainda, o Novo Dicionário de Personagens Bíblicas, de José Esquiavo, página 118, seria um monstro fictício, mencionado no Apocalipse sob o misterioso número 666. Possuía 7 chifres e 7 cabeças, ostentando sobre cada cabeça 7 nomes blasfemos, e sobre os chifres, 10 diademas. Assemelha-se a uma pantera, com os pés de urso e boca de leão. Noutro passo, é mencionado como possuindo 2 chifres, falando com um dragão. Alguns intérpretes o deram configuração dos falsos profetas advindo da Ásia. 42º demônio na ordem alfabética. Besta. Pseudônimo do próprio diabo. No Livro das Revelações, o apóstolo João fala de 2 bestas, sendo que uma sai do mar, com um leopardo de 10 chifres e 7 cabeças, pés de urso e mandíbula de leão, e outra que vem à terra, como 2 chifres, parecendo um dragão. Trata-se de uma visão do apóstolo João, de Livro das Revelações, 13, 14, 17, 3, 8, 11. O profeta Daniel teve uma visão de 4 bestas representativas de 4 sucessivos impérios que se destruiriam uns aos outros. Todas as 4 representariam Satã. Comumente é tomado como o Anticristo. 43º demônio na ordem alfabética. Beierevra. Demônio indiano, mestre das almas que vagueiam pelo espaço. 44º demônio na ordem alfabética. Boniface. Um dos demônios que se apossou de Elisabeth Allier, freira francesa do século XVII. Conta a história que essa foi exorcizada em 1639, com muito sucesso, por François Facone. Estava possuída por 2 demônios. Boniface urgiu-o, havia mais de 20 anos, admitindo-se que esses demônios tenham entrado em seu corpo quando ela tinha 7 anos de idade, por meio de pão que havia sido colocado em sua boca. 45º demônio na ordem alfabética. Buer. Demônio de segunda grandeza, comandante de 50 legiões, com cabeça de leão. Locomove-se com 5 pés de bode, na forma de uma estrela. 46º demônio na ordem alfabética. Caçador negro. Diabo que conduz uma caçada alada ou uma caçada no inferno. 47º demônio na ordem alfabética. Caim.
grande mestre do inferno, representado com homem elegante, com cabeça e asas de um pássaro preto, de Melro, sendo considerado o mais inteligente dos sábios do inferno. Leva consigo um sabre, quando toma a forma humana, embora tenha cauda de pavão. Entende os pássaros, os bois, os cachorros e o som das ondas do mar. Deu formação a uma seita denominada Cainites ou Cainitas, para adorá-lo, louvando a Caim, Judas, Sodoma, Esaú e rendendo homenagem a Cora, certo judeu que foi destruído, depois de liderar uma rebelião contra Moisés. Louvaram também a Judas que acreditavam ter livrado a humanidade de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, aparece o nome de Esaú, que em hebraico quer dizer o peludo, também cognominado Edom e o ruivo. Muitos críticos encontram analogia entre Esaú e Jacó e Caim e Abel, relacionando-os a uma luta entre o pastoreio e a agricultura. Esaú era filho de Isaque e Rebeca, irmão gêmeo de Jacó, a quem vendeu seu direito de primogênito por um prato de lentilhas. 48º demônio na ordem alfabética. Kali. Rainha dos demônios, a quem vidas humanas eram sacrificadas, Kali, também divindade bramânica, mulher de Siva, deusa do inferno, representada com a forma de uma negra, com 4 braços, segurando em cada uma das mãos uma cabeça humana. 49º demônio na ordem alfabética. Chamos. Membro do Conselho de Príncipes do Inferno, demônio da bajulação. Citado por Milton, no Paraíso Perdido, como o terrível horror das crianças de Maabo, região situada na costa sudeste do Mar Morto, Ásia Menor, que faz parte dos planaltos que se estendem a leste do Rio Jordão, a chamada Transjordânia, no Antigo Testamento, Moab, personagem bíblica, do hebraico Moabi, nascido do próprio pai Ueis que era filho de Ló, pela união incestuosa deste com sua filha mais velha. É também tido com a divindade semítica dos Moabitas e talvez dos Amonitas. 50º demônio na ordem alfabética. Shax. Duque do inferno, mentiroso e ladrão. 51º demônio na ordem alfabética. Corozon. Poderoso demônio argelino, que abriu as portas do inferno, com as seguintes palavras: Lazas, Lazas, Nasatanada, Lazas. Exorcizado por Aleister Crowley no deserto argelino, sendo que alguns ocultistas afirmam que este foi possuído pelos demônios pelo resto da sua vida. 52º demônio na ordem alfabética. Coulobre. Diabo na forma de dragão que, na Provence, França, andava devorando as pessoas. Em Cavaillon, cidade francesa, foi ele derrotado por São Verard, por meio de água benta. 53º demônio na ordem alfabética. Dibuco. Demônio particularmente mau que perseguia os acadêmicos e procurava descansar dentro de uma pessoa. Na Idade Média, uma das maiores superstições entre os judeus do leste europeu. 54º demônio na ordem alfabética. Efialtes. Demônios íncubos que aparecem durante os pesadelos. 55º demônio na ordem alfabética. Impusa. Demônio da Odameia e noite ou surgindo com os mais variados disfarces. Costuma surgir como uma bela mulher, com o pé esquerdo feito de bronze, outras vezes com o casco de mula. Na Rússia era temido porque aparecia a Omeia e noite ou na época da colheita, com uma viúva, e costumava quebrar os braços e as pernas dos trabalhadores. Tinha a sensualidade dos vampiros pela carne humana. Enviado à terra pelas divindades infernais para atacar os viajantes, sugando suas vítimas. 56º demônio na ordem alfabética. Eurinomio. Príncipe da morte, no inferno, com um corpo horrível, coberto de pelos de raposa. Usa longos dentes, alimenta-se de carniça putrefata, de corpos mortos, sendo adorado no templo de Delfos, cidade da antiga Grécia, onde Apolo tinha um templo, ditando oráculos através da boca da Pítia. Delfos foi tomada pelos gauleses em 279 AC. 57º demônio na ordem alfabética. Aborim e Aimin. Duque do inferno com 3 cabeças, uma de gato, outra de homem e a terceira de cobra. Demônio do fogo e também dos holocaustos. Senta-se todo enrolado, como uma serpente, segurando uma tocha. 58º demônio na ordem alfabética. Iblis. O diabo do Islã.
De acordo com o livro sagrado de Ezidi, o livro das revelações e o livro negro, Iblis é uma falange de arcanjos. Corresponde ao príncipe das trevas, sendo certo que o inferno é mencionado como o reino de Iblis. Ele se condenou por seu exclusivo amor à ideia da divindade. Deus o teria perdoado, confiando-lhe o governo do mundo e a supervisão das almas. 59º demônio na ordem alfabética. Incubo. Anjo do paraíso que foi expulso e se transformou em demônio, procurando continuamente mulheres para saciar-se, enquanto elas dormem. Na França, são chamando Follette, de Alp na Alemanha, de Follette na Itália, e no Brasil, de duendes. A sua fêmea é denominada súcubo. O número deles é tão elevado que se torna difícil destruí-los, no dizer de Santo Agostinho, de Civitate Dei, 15, 23. Muitos padres afirmam que o incubo é um anjo que atrai as mulheres em sua queda para o inferno. Muitas mulheres foram possuídas por belos homens, corpos mortos temporariamente reanimados pelos íncubos. Durante a Idade Média, muitos sintomas em razão da menopausa eram imputados aos íncubos. Diziam que Uno e Platão nasceram da união de um humano e um íncubo, bem como o famoso sábio Merlin, fruto de um íncubo e a filha do rei da Inglaterra. Foi Merlin conselheiro de 4 reis ingleses, incluindo-se o rei Arthur, fundador da Távola Redonda e cognominado o Mágico. A fada Viviana encerrou-o num círculo mágico de onde não pode mais sair. Dizem que a abadesa de Cordoue tinha um íncubo, com a forma de animal, como seu amante. 60º demônio na ordem alfabética. Jaí. Demônio fêmeo da religião de Zoroastro, que foi beijada por Ahriman, introduzindo assim a menstruação no mundo. Ahriman representa o príncipe do mal, e o seu oposto, Hormuz, o príncipe do bem, que deve acabar por vencer. 61º demônio na ordem alfabética. Geni. Demônio entre os árabes pagãos, representando uma das forças contrárias à natureza. Para os muçulmanos, são entes sobrenaturais que podem ser bons ou maus. O rei Salomão possuía um anel de magia que o protegia desse demônio. 62º demônio na ordem alfabética. Casdeia. Nome do quinto Satã, que ensina a destruição aos homens. Na magia, é representado por uma caveira de um jovem. 63º demônio na ordem alfabética. Cobal. Diretor de diversões da corte do inferno. Padroeiro dos comediantes. Durante séculos foi considerado suspeito para a igreja. Demônio que sentia imenso prazer em matar. Na Alemanha, Cobald, espírito familiar, considerado o guarda dos metais preciosos. 64º demônio na ordem alfabética. Krikon. Na religião dos esquimós, é o demônio do mal, que persegue os cães que ficam ao lado de fora das casas, nas noites frias. 65º demônio na ordem alfabética. Kubera. É o rei dos demônios maus para os hindus, sendo também considerado o deus da riqueza. 66º demônio na ordem alfabética. Lilith. Demônio feminino mencionado no folclore judaico. Várias são as lendas sobre ela, sendo considerada a personificação das paixões desregradas. A mais antiga tradição popular judaica dá como sendo ela a primeira mulher de Adão. Não conseguindo lhe dar um filho, Deus decidiu criar Eva para ser sua companheira. Foi ela quem ensinou a Adão a felação e outras práticas que a moral qualifica de antinaturais. É a mãe dos espíritos do mal, Lelin, Seedin e Holdin. É associada com a praga e o flagelo do meio-dia, Salmo 91,56. Tida ainda, com um dos 7 demônios da cabala hebraica, representado pela figura de uma mulher nua, cujo corpo termina em cauda de serpente. Pela crença dos antigos persas, alguns a dão como filha de Samuel e esposa de Ashedai ou Esmatfeva, um dos 7 espíritos demoníacos. 67º demônio na ordem alfabética. Loki. Demônio do fogo, gênio do mal, na mitologia escandinava, comparado ao próprio diabo. 68º demônio na ordem alfabética. Mandrakes. Demônios pequenos, sem pelos, grosseiros, uma espécie dos conhecidos capetas. 69º demônio na ordem alfabética. Mezu. No folclore japonês, o demônio com cabeça de cavalo,
que dá assistência ao Congo, xerife dos infernos. 70º demônio na ordem alfabética. Mefistófeles. Nome popular do diabo, segundo Goethe. Personagem do drama Fausto de Goethe, de 1749 a 1832, demônio que veio à Terra para satisfazer paixões de Fausto. Julga o mundo com ironia desdenhosa. Seu nome é empregado com sinônimo de homens de caráter perverso, verdadeiramente diabólico. A história de Fausto é a história do homem que vendeu sua alma ao diabo, em troca de bens terrestres. O drama divide-se em duas partes, onde o genial poeta imortalizou suas concepções da natureza e do homem. 71º demônio na ordem alfabética. Moleg. Príncipe da Terra das Lágrimas, no inferno. Recolhe, com alegria, as lágrimas das mães. É um demônio monstruoso, gotejando o sangue das criancinhas e as lágrimas de suas mães. Apresenta-se com cabeça de bezerro, coroa real, braços esticados para receber suas vítimas humanas. Os amonitas, membros de tribo a leste do Jordão, descendentes de Amon, que derrotaram os gigantes de Zonzomins e ocuparam a região, costumavam adorá-lo, sacrificando crianças em seu louvor para obterem boas colheitas e vitória nas guerras. Milton e Flaubert a ele fazem referência. 72º demônio na ordem alfabética. Mulin. Primeiro mordomo da casa dos príncipes infernais. 73º demônio na ordem alfabética. Murmur. Demônio da música, conde do inferno, surgindo como um abutre, de pernas abertas, figurando um soldado gigantesco. Também denominado murmúrio. 74º demônio na ordem alfabética. Nazu. Na religião de Zoroastro, representa o demônio feminino que se alimenta de corpos que acabaram de morrer ou já se encontram em estado de putrefação. Surgem como se fossem borboletas. Sua residência é o inferno, no Monte Elbrou. 75º demônio na ordem alfabética. Nergal. Deus sumeriano das regiões infernais. Pode ser igualado ao deus grego Plutão, que governava o submundo. Nergal, assim como o Satã bíblico habitava originariamente os céus. Considerados por muitos como demônio de segunda classe. Era chefe de polícia e espião de Beuzebu. Esposo de Erequigal que, no panteão sumério-acadiano, é considerado a senhora do grande lugar, rainha do mundo dos mortos, reinando em seu palácio, guardando a fonte da vida. Os demônios do mal e da morte são seus descendentes. 76º demônio na ordem alfabética. Newton. Originário da lenda belga, vivendo sempre em grutas, perto de águas correntes, muito brincalhão, torna-se violento, todavia, se atacado. 77º demônio na ordem alfabética. Nibras. Propagandista dos prazeres da corte infernal. Supervisor dos sonhos, visões, êxtase. Demônio inferior, tido como profeta e charlatão. 78º demônio na ordem alfabética. Nisroch. Chefe da casa do príncipe infernal. De segunda classe, preside os prazeres da mesa. 79º demônio na ordem alfabética. Orias. Conde do inferno. Perito em astrologia, na metamorfose, carrega sempre uma serpente em cada mão. 80º demônio na ordem alfabética. Orton. Demônio familiar do Conde de Corace e do Conde de Foix. Invisível, sabe tudo o que acontece no mundo. Quando aparece, costuma mostrar-se como uma porca. 81º demônio na ordem alfabética. Raimon. Demônio poderoso, encarregado das cerimônias infernais, aparecendo na forma de um homem vigoroso, mas com rosto de mulher, coroado com joias e montando um dromedário. 82º demônio na ordem alfabética. Pazuzu. Demônio assírio, rei dos espíritos maus do ar, filho de Ampa. Há no Museu do Louvre uma estátua de bronze do século VII, representando Pazuzu, com forma humana, 2 asas e 2 chifres. 83º demônio na ordem alfabética. Perséfone. Deusa do inferno, filha de Júpiter e Ceres, mulher de Plutão. É a mãe das fúrias. 84º demônio na ordem alfabética.
Prosias. Um dos 3 demônios a serviço de Satanáquia, grande general das legiões de Satã. 85º demônio na ordem alfabética. Ravana. Demônio Rakasa, do épico Ramayana, soberano do Ceilão que raptou Sita, esposa de Rama. Ramayana é um poema sânscrito, ao mesmo tempo religioso e épico, em 50.000 versos e 7 partes. Celebra a genealogia de Rama, a sua juventude, a luta contra Ravana, raptor de Sita, sua vida e ascensão para o céu. Rama é uma das encarnações de Vishnu na mitologia hindu e deus da Índia, casado com a deusa Sita. 86º demônio na ordem alfabética. Rimon. Embaixador do inferno na Rússia czarista. Demônio menor, chefe dos médicos, acreditando-se que era capaz de curar a lepra. 87º demônio na ordem alfabética. Saarekai. Demônio menor que habita os buracos da casa, mas não faz mal a ninguém. 88º demônio na ordem alfabética. Sardon. Conselheiro do inferno, sacrificando as criancinhas nos sabais. Deu origem à expressão ou risadas sardonicas. 89º demônio na ordem alfabética. Seirim. Demônio cabeludo na forma de bode, que dança nas ruínas da Babilônia, comandado por Azazar. 90º demônio na ordem alfabética. Shabrini. Demônio dos antigos judeus que costumava cegar os homens. 91º demônio na ordem alfabética. Shedim. Demônio destruidor. Dizem ser descendente da serpente, outros dizem ser de Adão, depois da queda, e outros de Deus, que deixou-os inacabados, incompletos, por causa do dia do descanso, ou seja, do sábado. Para poder localizá-los, devem ser espalhadas cinzas pelo chão, para que esses demônios deixem seus rastros, dependendo, todavia, de uma fórmula mágica a ser proferida, para que possam ser vistos. Suas garras são de galo e seu chefe é o demônio Asmodeu. 92º demônio na ordem alfabética. Súcubus. Demônio fêmeo, em oposição aos íncubos, tentando os homens durante o sono, nada os detém até conseguirem copular com eles. Costumam visitar os solitários, monges e pastores, aproveitando-se de seus jejuns e abstinências. Reanimam cadáveres que depois de uma noite de amor, voltam ao estado putrefato. Muitas vezes, dizem, tomam a forma da pessoa amada. 93º demônio na ordem alfabética. Thanatos. Demônio masculino que personifica a morte, irmão de Hipnos, sono, e de Nix, e noite. Freud, em seus estudos, desenvolveu o conceito no qual Thanatos é uma das forças que governam o inconsciente profundo. A outra é Eros, o amor. 94º demônio na ordem alfabética. Tarasgua ou Tarascon. Metade monstro da terra, metade do amor, foi vencido por Santa Marta, que o prendeu em seu cinto de virgindade. Apresentava a cabeça de leão, com 6 pés, patas de urso e rabo de serpente. 95º demônio na ordem alfabética. Tamuz. Embaixador do inferno na Espanha, sendo inventor da artilharia, da Inquisição e de suas punições. Era considerado o inspirador das grandes paixões. 96º demônio na ordem alfabética. Ucobash. Demônio inferior e responsável pelo óleo das caldeiras infernais. É o inventor da frigideira e dos fogos de artifício, aparecendo sempre com o corpo em chamas. 97º demônio na ordem alfabética. Ulfir. Demônio químico, conhecedor de ervas medicinais e responsável pela saúde dos outros demônios. 98º demônio na ordem alfabética. Vetes. Trabalha para Satã, especialista na corrupção das almas de pessoas santas. 99º demônio na ordem alfabética. Shafan. Demônio menor que, por ocasião da rebelião dos anjos, deu a sugestão para se atear fogo no céu. É o que acende o fogo no inferno. 100º demônio na ordem alfabética. Shesbet. Demônio das mentiras, dos prodígios imaginários, dos contos maravilhosos. 101º demônio na ordem alfabética. Vecum.
Demônio que seduziu os filhos dos anjos sagrados e persuadiu-os a virem à terra e ter relações sexuais com os mortais, conforme o livro de Enoque. 102º demônio na ordem alfabética. Zaebus. Demônio com cabeça humana e corpo de crocodilo. 103º demônio na ordem alfabética. Zagon. Demônio das decepções e dos desenganos. Consegue transformar cobre em ouro, chumbo em prata, sangue em óleo, água em vinho. Tem asas e cabeça de boi. 104º demônio na ordem alfabética. Zaganzaim. Diabo disfarçado de eunuco, descrito por Vitor Hugo. 105º demônio na ordem alfabética. Zepar. Grão-duque do Império Infernal que tenta levar os homens à pederastia. A partir daqui veremos outras definições de demônios e entidades demoníacas. Belial. Seu nome deriva do hebraico e significa rebelde, profano. O desprezível e ou desobediente. Rege o mês de janeiro. Dentre suas características destaca-se a mania de mentir. Aparece sempre com uma beleza sobre-humana, apesar da Igreja e da tradição católica sempre representá-lo com as mais grotescas das formas. Este grande corruptor especializou-se em seduzir adolescentes, mas é verdade que paga os seus favores com uma devota proteção. O inferno nunca recebeu espírito mais dissoluto, mais bêbado, nem mais enamorado enquanto o céu nunca perdeu mais formoso habitante. Sabe-se que Belial foi um dos primeiros anjos a aderir à rebelião de Lúcifer e que foi o que mais arrastou outros consigo. Ele é um ícone de todos os rebeldes inconformados, sendo de natureza louca e de pouca profundidade filosófica, altamente destrutivo. Abaddon. Hebreu, o destruidor. Adramelesh. Demônio sumeriano. Apus. Demônio maia. Ahriman. Demônio masdiano. Amon. Deus egípcio da vida e reprodução, com cabeça de carneiro. Apolion. Sinônimo grego para Satã, o arquidemoníaco. Asmodeus. Demônio hebreu da sensualidade e luxúria, originalmente a criatura do julgamento. Azazel. Hebreu, o instruiu os homens a criarem armas de guerra, introduziu os cosméticos. Baal-Berit. Senhor canaanita da convenção, que se tornou mais tarde um demônio. Balaão. Demônio grego da avareza e cobiça. Bafome. Adorado pelos templários como símbolo de Satã. Bas. Deusa egípcia do prazer representada pelo gato. Beelzebute. Hebreu, o senhor das moscas, tomada do simbolismo do escaravelho. Bemomot. Personificação hebraica de Satã na forma de um elefante. Beri. Nome sírio para Satã. Bili. Deus celta do inferno. Chemos. Deus nacional de Moabites, mais tarde um demônio. Cimeris. Monta um cavalo negro e rege a África. Coiote. Demônio do índio americano. Dagon. Demônio filisteu vingativo do mar. Dambala. Deusa serpente do Vodú. Demogorgon. Nome grego para demônio, disse que não seria conhecido pelos mortais. Diabolus. Grego, o fluindo para baixo. Drácula. Nome romeno para demônio. Emaó, regente japonês do inferno. Euronymous. Príncipe grego da morte. Fenris. Filho de Loki, descrito como um lobo. Gorgo. Diminutivo de Demogorgon, nome grego para demônio. Aborim. Sinônimo grego para Satã. Hecate. Deusa grega do mundo subterrâneo e feitiçaria. Ishar. Deusa babilônica da fertilidade. Kali. Hindu, ou filha de Shiva, alta sacerdotisa de Túgeges. Lilith. Demônio feminino hebraico, primeira mulher de Adão que lhe ensinou as cordas. Loki. Demônio teutônico. Mammon. Deus aramaico da riqueza e do lucro. Mania. Deus etrusca do inferno. Mantus. Deus etrusco do inferno. Marduk. Deus da cidade de Babilônia.
Mais tema. Sinônimo hebreu para Satã. Meleque e Taus. Demônio e Ezidi. Mefistófeles. Grego, quem evita a luz, Faustus. Metli. Deus asteca da noite. Mictian. Deus asteca da morte. Midar. Filho de Loki, descrito como uma serpente. Milcom. Demônio Amônia. Moloch. Demônio fenício e canaanita. Mormo. Grego, o rei dos Gous, consorte de Hecate. Naama. Demônio feminino grego da sedução. Nergal. Deus babilônico do Hades. Nirrasa. Demônio do índio-americano. Nija. Deus polaco do mundo subterrâneo. Oyama. Nome japonês para Satã. Pan, deus grego da luxúria, depois relegado ao demonismo. Pluto. Deus grego do mundo subterrâneo. Proserpine. Rainha grega do mundo subterrâneo. Vulca. Nome Gales para Satã. Rimon. Demônio sírio adorado em Damasco. Sabazios. Demônio frígio, identificado com Dionisus, adorado como serpente. Saitan. Equivalente enoquiano de Satã. Samael. Hebreu, o veneno de Deus. Samnu. Demônio da Ásia Central. Sedik. Demônio do índio-americano. Sekhmet. Deusa egípcia da vingança. Sete, demônio egípcio. Shaitan. Nome árabe para Satã. Shiva. O destruidor. Supai. Deus inca do mundo subterrâneo. Te amo. Contraparte chinesa para demônio, cobiça, desejo. Chert. Nome russo para Satã, Deus negro. Tezcatlipoca. Nome asteca do inferno. Tamuz. Deus sumeriano que mais tarde foi relegado ao demonismo. Toto. Deus egípcio da magia. Tunrida. Demônio feminino escandinavo. Tifon. Personificação grega de Satã. Yaltzin. Deus asteca do inferno. Yenloang. Regente chinês do inferno. Morloch, Smoloch. O senhor do país das lágrimas, é intimamente relacionado com a fertilidade e é muitas vezes reconhecido com uma cabeça de boi. Governa dezembro, exatamente na chegada do inverno. Mefistófeles. Em hebraico. De Mefir, o destruidor, ou de Otofel, o mentiroso. Abaddon Satã. Esse era o nome hebreu de Apolion, o anjo do poço sem fundo. Os hebreus emprestaram dos babilônios 7 modelos de camadas para o mundo inferior para criar a Geena, cujo príncipe das trevas é também nomeado Zarciel. Isso significa o sol negro, o sol negativo e antimatéria. No poço central no fundo de uma das camadas vive o anjo serpente Apolion, o deus grego do sol caído, Apolo, rei dos gafanhotos demoníacos. Ele é muito esperado pelas poderosas divindades pagãs que são encontradas no inferno. A igreja estava preocupada em dizer pela Bíblia de que não existia um mal. Isso significa que os mais reais e interessantes personagens são encontrados nas regiões infernais. Samael Satã. Este nome é de origem suméria, San significa veneno, portanto Samael significa aquele brilhante e venenoso. Ele é também o anjo da morte. Um título especialmente dado a ele como chefe dos satãs. Uma explicação para isso pode ser encontrada em 1 Enoque, onde o escriba registra o relato da primeira testemunha ocular que encontrou o Senhor. Neste encontro Uriel está discutindo contra os satãs e recusando dar a eles a permissão de ficar diante do Senhor para acusar aqueles da terra. No contexto desta passagem, Enoque parece estar se referindo aos satãs como algum tipo de forças da lei. Seu papel era de uma polícia angelical que se tornaria pior que a Gestapo e que Enoque chamaria Samael de chefe dos demônios. Conhecido como a grande serpente de 12 asas que o perseguiu no sistema solar, ele também é acusado de ser a mesma serpente que tentou Eva. Ele não apenas tentou nossa ancestral mas fez também com que Caim cometesse o crime.
Isaías, visitando o paraíso, viu os hospedeiros de Samael brigando e atacando uns aos outros. Cães uivam na noite quando Samael voa como um pássaro por entre a cidade. Beliel Satã. O príncipe comandante de Sheol, parte das regiões infernais. Beliar significa sem valor. O próprio Beliar nos diz no Evangelho de Bartolomeu que em primeiro lugar eu era chamado Satanel, que era interpretado como mensageiro de Deus, mas quando rejeitei a imagem de Deus, meu nome foi mudado para Satanás, que é o anjo que guarda o inferno. Ele não pode resistir à tentação de gabar-se, eu era o primeiro dos anjos. Miguel supostamente era o segundo, Gabriel o terceiro, Uriel o quarto e Rafael o quinto. O orgulho desse anjo era verdadeiro, pois seus irmãos são conhecidos como anjos da vingança. Beelzebu Satã. Originalmente Beelzebu era uma divindade canaanite. Seu nome significava o senhor da casa. Em muitas religiões antigas ele voava perfurando almas. Havia uma crença popular de que as mulheres eram criadas por seus voos. Seu nome em grego significa borboleta. Como o senhor dos voos, Beelzebu foi o senhor das almas. Sem fazer distinção, ele era considerado como o mal encarnado, senhor do caos e chefe dos demônios por ninguém menos que 3 dos apóstolos. Cristo supostamente deu o domínio do inferno a Beelzebu por ajudar na evacuação de Adão e os outros santos durante o tormento do inferno. Satã recusou deixá-los ir, mas pode ser que o príncipe da decepção, que deve ter realizado oposição ao Salvador, por fim pode salvar mascarando-se de senhor dos voos. George Gurdjieff fez de Beelzebu um extraterrestre que está mofando em um tedioso exílio, longe da presença de seu amado infinito, e faz da Terra seu estudo particular. Johann Weyer, em seu livro Pseudográfica Demoníaca, faz dele o Senhor Supremo do mundo inferior e grande pai do voo. Azazel Satã. De acordo com Enoque, Azazel era outro dos vigilantes caídos, outras fontes consideram-no chefe dos Grigori. No conhecimento oculto ele é o demônio com 7 cabeças de serpente, cada uma com 2 faces. Ele é também conhecido por ter 12 asas. De acordo com os conhecimentos rabinos e os islâmicos, Azazel foi quem recusou o reconhecimento e reverência a Adão quando esse primeiro humano foi apresentado no paraíso. Foi ele que originalmente lançou a famosa questão: por que o filho de fogo deveria se curvar ao filho de argila? Como nós sabemos, obviamente, Deus interviu por Adão. Mas tema a Satã. Mas tema é uma palavra hebraica para animosidade ou adversidade. Este é o anjo da acusação, o tentador e executor. Ele fez uma tentativa sem sucesso contra a vida de Moisés. Foi ele que endureceu o coração do faraó e foi um instrumento para ajudar os magos egípcios contra os israelitas. Ele abateu os primogênitos do Egito e apareceu como a primeira nomeação e separação de Mauac, ou sombra de Deus. Lúcifer Satã. Nós chegamos agora à mais fascinante personalidade de todas. Lúcifer, portador da luz, filho da manhã, dragão do amanhecer, príncipe do poder do ar, que foi escolhido pelo seu pai para ser o maior entre os anjos e favorito de Deus Pai, Senhor da luz. Mas ele também foi o primeiro a se separar da fonte divina. No Velho Testamento, no livro de Ezequiel capítulo 28, versículos 13 a 15, ele trata Lúcifer antes do mesmo de sua queda em seu total esplendor. Tem sido discutido que essa passagem foi endereçada para Nebuchadrezzar, rei da Babilônia, mas São Jerônimo nos afirma que tudo está direcionado aos anjos caídos, e devemos dar ouvidos. Tu que estiveste no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa que escondestes, o sárdio, o topázio e o diamante, o ônix, o rubi e o jasper, a safira, a esmeralda, o carbúnculo e o ouro. A engenharia de teus tablets e canos foi preparada em ti no dia em que tu foste criado. Tua arte de ungir que os querubins esconderam, e eu te devolvi. Tu foste contra a sagrada montanha de Deus, tu andaste em meio às pedras de fogo. Tu foste perfeito em teus caminhos a partir do dia que fostes criados, até a iniquidade ser encontrada em ti. Lúcifer, filho da manhã, de acordo com a mais distante interpretação da queda, ele é enlouquecido pelo ciúme quando Deus Pai proclama o irmão de Lúcifer, Jesual, o filho. De sua cabeça ele deu a luz ao pecado e, com ela tramou, a morte de seu pai. Ele foi expulso do paraíso e foi renomeado para Satanael e o adversário.
Na pintura, as várias figuras aladas têm seu pé direito à frente, denotando seu aspecto espiritual. É interessante notar que no leste o pé esquerdo é invariavelmente sinal de líder espiritual. Suas mãos esticadas seguram a orbe e o cetro, símbolo de domínio terrestre. Parte de sua asa disfarça sua natureza andrógina original. Ele está cercado por uma comitiva carregando pífaros. Os pífaros estão associados com a música das esferas. Lúcifer, sendo a estrela da manhã e da noite, foi visto morrendo e renascendo como luz no ar. Ele compartilha com a serpente a habilidade de trocar sua pele velha e morta e ascender como um recém-nascido. Sua queda luminosa dentro do abismo nos lembra que os hebreus estavam ainda no Egito. Lá havia uma deusa serpente egípcia, Satã, que é pai da luz, e como Lúcifer caiu na terra. O babilônios foi também um deus da luz que caiu como a serpente voadora, e isso nos lembra o fato de Lúcifer ter sido um serafim. Lúcifer, como seu irmão gêmeo Cristo, é o filho que desafiou o velho pai. Cristo acusa os judeus de idolatrar o Deus errado. E ele cai em sua luz fálica e na cova sem fundo da deusa mãe El. El foi uma vez um santuário uterino, um útero ou uma caverna sagrada do renascimento. Cristo é como Deus o Filho amante de Virgem Maria, sua mãe. Brunilde foi líder das Valquírias, os anjos da morte do norte. Seu nome significa o inferno queimando. Como pode ser observado, as coisas no mundo inferior não são como mostram as primeiras aparências. Ao encerrarmos nossa jornada pelo índice alfabético da demonologia, somos lembrados da riqueza e da diversidade das narrativas humanas em torno do sobrenatural. Cada letra do alfabeto nos apresentou a um novo demônio, cada um com sua própria história, características e significado simbólico. Essas figuras, embora muitas vezes temidas e demonizadas, também refletem aspectos profundos da psique humana e das sociedades que as criaram. Por trás das histórias de terror e tragédia, encontramos reflexões sobre o bem e o mal, a natureza da tentação e a luta entre luz e trevas que permeiam a condição humana. Que este índice alfabético da demonologia tenha despertado em vocês a mesma curiosidade e fascínio que nos impulsionou nesta jornada. Convidamos vocês a compartilhar suas reflexões nos comentários, deixar um like se apreciaram o conteúdo e se inscrever no canal para mais aventuras através dos mistérios da história e do desconhecido. Até a próxima viagem pelo universo do conhecimento e do mistério.